Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. Mais uma vez, moradores de diversos bairros foram surpreendidos por grande quantidade de fumaça e fuligem, descobrindo depois que tudo isso estava vindo do lixão do Fischer, outrora aterro sanitário. O incêndio teve aí início na parte da noite, em uma das células de trabalho, ou o que já foi uma célula de trabalho, hoje uma encosta de um dos lados do lixão, lá às margens do quilômetro 75 da estrada Rio-Bahia. Devido aí à situação, existem algumas pessoas que moram ainda abaixo desse local, apesar da interdição de risco de escorregamento de terra, moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura. Mas esse incêndio, devido à situação, acabou arrastando a noite toda e pela manhã ainda teve motorista passando pela estrada BR-116 registrando esse volume de fumaça, Em alguns momentos, inclusive, a fumaça atrapalhando a passagem, colocando em risco aí o trânsito aí principalmente aí de motocicletas, nesse trecho da estrada, acostamento. E devido à situação do início do fogo à noite, se arrastando a madrugada toda e o difícil local de trabalho, à tarde, inclusive, continuou aí essa situação. Entramos em contato com a Prefeitura, que informou que justamente por conta do horário do acesso difícil, o Corpo de Bombeiros não teve como apagar o incêndio lá durante a noite, durante a madrugada. Mesmo com o apoio de uma retroescavadeira, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e até de carro-pipa da SEDAI. À tarde, segundo a Prefeitura, o incêndio foi controlado e os bombeiros estavam fazendo o trabalho de rescaldo, porém, devido às condições aí desse material, existe a combustão também devido à decomposição do material orgânico, a previsão é que continuaria nessa situação aí durante até o fim de semana, Não daria para prever se haveria o controle total do fogo nesse local. A Prefeitura informou também que não foi possível apurar as causas do incêndio, mas que a Defesa Civil calcula que o intenso calor dos últimos dias, aliado aos gases liberados pelo material orgânico depositado no aterro há tantos anos, tenha possibilitado o processo de combustão espontânea. A verdade é que o lixão do Fischer, que já teve o nome de aterro sanitário, mas devido ao descontrole gerado aí por governos anteriores, que acabaram abandonando aquele espaço, virou lixão de novo. A verdade é que é uma bomba a ser resolvido, um problema que se arrasta aí há quase uma década, já quase uma década que ele deveria ter encerrado as atividades. E aí os problemas vão se acumulando, deslizamento de encostas, incêndios como esse, inclusive em novembro também foi registrado, na época a Prefeitura chegou a dizer que era um ataque criminoso, o que não foi comprovado, e atualmente a gente sabe que a Secretaria Municipal de Ambiente, do meio ambiente aqui do município, tem feito um trabalho para tentar solucionar esse grande problema que é o aterro sanitário. Inclusive, na quarta-feira, o presidente do INEA, Felipe Campelo, esteve em Teresópolis apresentando aí vários projetos e discutindo demandas com o governo municipal, entre elas a situação do aterro sanitário. A gente espera que dessa vez, finalmente, a situação se resolva. E falando em descarte irregular de resíduos sólidos, olha que situação continua acontecendo. Já mostramos aqui algumas vezes, mas ela não foi resolvida pela Prefeitura. Essa é a servidão Adolfo José Ferreira, lá nas proximidades da Rua Mato Grosso, no bairro de Santa Cecília, liga a Rua Cecília Meirelles à Rua Mato Grosso. Há muito tempo os moradores reclamam dessa situação, os que estão preocupados, porque tem gente que continua jogando o resto de móvel, material, objetos que não deveriam estar nesse local. E a Prefeitura, por sua vez, diz que faria a limpeza dessa servidão, retiraria tudo isso que está aí de forma irregular, promovendo a proliferação de vetores de doença e que faria uma espécie de interdição do trecho para que a situação não volte a se repetir. Porém, apesar de tantas reclamações, olha só o que continua a vergonha lá no bairro de Santa Cecília. Nessa comunidade, a notícia boa é um trabalho apresentado pela Associação de Moradores para atender os animais da região. Esse é um comedouro que foi instalado aí para
gatos e cachorros, né, foi instalado pelo pessoal da Associação de Moradores e Amigos do bairro de Santa Cecília. Eles se organizaram aí, cada um usou um pouquinho do seu talento aí, né, para desenvolver esse abrigo aí, que é bastante interessante, né? Ele parece com aqueles que a gente vê em alguns pontos da cidade, né? Tem esse sistema de cano, você coloca a ração ali aos poucos, conforme os animais vão comendo, ela vai descendo. Do outro lado fica a água, mas o legal aí, né, que foi feita essa casinha aí para proteger o alimento, né? Principalmente nesse momento aí de verão, né, de calor, a água ficar mais fresquinha, o alimento conservado. Esse é trabalho aí da associação, né, lá de Santa Cecília, que tem se unido, né, mostrado a importância da associação de moradores em prol da sua comunidade. Olha só, já tem aí, ó, um coleguinha aproveitando aí, um gatinho aproveitando esse comedouro aí, exemplo legal lá da Associação de Moradores de Santa Cecília. Vamos agora para a região central do município, mais um dia de trânsito caótico nas avenidas Feliciano Sodré e Lúcio Meira, né? Principalmente Lúcio Meira. Olha só, a situação se repete com frequência. Atualmente, da Casa de Saúde até as proximidades da antiga Telemar, o trânsito tem ficado dessa maneira. Principalmente sexta-feira. Parece que sexta-feira o pessoal tira o carro de casa, né? Último dia da semana, vamos colocar o carro na rua e o trânsito fica caótico. Há relato de motorista que ficou nesse sinal aí por 3 períodos, ou seja, o sinal abriu, fechou, e ele só assim ele conseguiu sair desse trechinho aí. O trânsito não andava por causa aí do trânsito que vem do Parque Regada, esse sentido alto, e acaba sempre existindo esse engarrafamento ali da Casa de Saúde, a antiga Casa de Saúde, né? Não tem mais nada a ver com unidade hospitalar, até as proximidades da Telemar, a antiga Telemar, aí, quando desafoga, uma parte vai para São Pedro, outra para o Alto, para Agriões, Panorama, mas esse trechinho está caótico, ou seja, já falamos aqui outras vezes, para ontem a gestão municipal pensar em alguma solução para o trânsito. Vai chegar um momento que todo teresopolitano vai ter o seu meio de condução, o carro, porém não terá como utilizá-lo. E para quem possui veículo, a notícia é de aumento no preço da gasolina. Olha só o flagrante feito pela equipe do Jornal Diário. Nesta quinta-feira, né, a Petrobras autorizou o reajuste de 5% no valor da gasolina. E no dia seguinte, os postos aqui da cidade, a maioria pelo menos, né, não todos, já começaram a aplicar novos valores aí. E encontramos aí até R$ 5,59, né? Alguns valores variam de acordo com a bandeira, de acordo com o combustível que é vendido, mas até R$ 5,59 o litro da gasolina em Teresópolis. Que impressiona, né? Quem precisa de carro aí na cidade. Muita gente precisa realmente, né? Às vezes mora em local onde o transporte coletivo não atende ou tem que fazer outros compromissos aí que dependem do carro. Encontra-se a 5,59,8, ou seja, 5,60 isso a gasolina comum em Teresópolis. E uma situação que impressiona sempre o motorista, né? A Petrobras anuncia o reajuste num dia, no outro já sobe aí o valor do litro cobrado, gasolina, diesel, mas quando é ao contrário, a Petrobras anuncia a redução, custa reduzir, né? Não cai no dia seguinte automático. É um mistério aqui em nosso município, acredito que em todo o Brasil. Já entra aí, a gente volta àquela questão do trânsito, né, de se pensar nessa organização, em mobilidade, incentivar mais bicicleta, por exemplo, né, na cidade. A gente tem uma ciclofaixa hoje apenas em um trecho da cidade, tem região central, Feliciano Sodré e Lúcio Meira, mas é preciso ainda melhorar o acesso para esse tipo de veículo. Em alguns locais é até difícil andar de bicicleta, né, por conta dessa desordem no trânsito. A gente sabe que a Secretaria Municipal de Segurança tem um efetivo reduzido, se desdobra para atender a tantos cruzamentos, tantos problemas, mas é necessário já uma intervenção acima da Secretaria, né, da gestão municipal, para solucionar esse problema que fica mais grave a cada dia. No bairro de São Pedro, uma pessoa foi atropelada por uma motocicleta. Registro feito pelo colega José Carlos Cacau Repórter, mostrando o atendimento do Corpo de Bombeiros na rua Fileuterpe, em frente à Igreja Católica de São Pedro, né? Principal igreja católica dessa região, São Pedro. Uma pessoa atravessava ali nas proximidades da faixa, quando foi atingida por uma motocicleta, atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital das Clínicas.
A semana começou com um grave acidente de trânsito na Rio Bahia, que vitimou fatalmente 2 pessoas. Na mesma data, outro acidente fatal na Teresópolis, Friburgo, onde um motociclista morreu. E agora mais um acidente registrado, mais uma colisão onde o motorista não resistiu aí às complicações devido a essa situação, a colisão frontal de um veículo. O repórter Cacau esteve no local lá na Rio Bahia e registrou pouco após o acidente. Bem, estamos na BR-116, na altura do quilômetro 37. Aqui já pertence ao município de Sapucaia, às margens da BR-116. Infelizmente, um acidente com uma vítima fatal. Um senhor transitava sozinho no interior desse veículo, esse Corsa sedã, e acabou colidindo frontalmente contra esse caminhão. A concessionária que administra a estrada, eles estão mantendo o trânsito aqui sinalizado. A perícia já está sendo acionada para o local e o condutor do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local do acidente. Alguns familiares já se encontram aqui. Você pode ver a imagem que o corpo está coberto. E o trânsito na BR-116 é intenso demais. Segundo informações, o condutor do veículo que não resistiu aos ferimentos reside próximo aqui ao local do acidente. É uma batida frontal, agora cabe sim a perícia, cabe sim as autoridades apurarem o que houve. Estamos somente aqui relatando e trazendo a informação em tempo real. Infelizmente, esse senhor não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local do acidente. Quero deixar aqui os meus sentimentos aos familiares, aos amigos desse senhor que, segundo informações, estaria sozinho no momento do acidente. Impacto frontal, local está isolado, Polícia Rodoviária Federal vindo para assumir a ocorrência, alguns familiares já aqui no local também, e mais uma vida se vai em um acidente de trânsito. Mês difícil, mês de janeiro, mês difícil para os teresopolitanos, vários acidentes envolvendo mortes no município de Teresópolis. BR-116, quilômetro 37, bem próximo à entrada da Vila do Peão, mais aqui à frente a entrada da Vila do Peão, e infelizmente esse senhor não resistiu aos ferimentos e morreu. No momento que seguia para registrar esse acidente com vítima fatal, o colega José Carlos, Cacau Repórter, acabou registrando outro acidente na estrada Rio Bahia, mas sem vítimas. Bem, quilômetro 71 da BR-116, uma colisão envolvendo 2 veículos. O fato aconteceu aqui na frente da nossa reportagem, próximo da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal já está ciente, a equipe de resgate vindo para o local, mas aparentemente não tem nenhuma vítima, Acidente envolvendo 2 veículos dentro desse trecho de curva. Estou indo para uma ocorrência, onde infelizmente recebemos a informação de um acidente mais à frente, Estávamos indo para esse acidente e na frente da nossa reportagem os 2 veículos se chocaram. Você pode ver na imagem que aparentemente as pessoas estão bem, isso que importa. O mês de janeiro, que está chegando ao fim, foi escolhido pela Secretaria, pelo Ministério da Saúde, aliás, para a campanha de conscientização em relação à hanseníase. Lembrando que é uma doença que tem cura e tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Uma doença que tem tratamento, mas que ainda assusta e atrai preconceito. A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é causada por uma bactéria.
Nos primeiros sintomas, a pessoa apresenta manchas claras ou avermelhadas, com perda de sensibilidade no local e também de força nos braços. Em seguida, a doença ataca os nervos nas extremidades do corpo, como mãos, pés e orelhas. Após atingir os nervos, os músculos se atrofiam e os dedos podem ficar curvados. Se não for tratada, a doença pode levar a lesões severas e até a perda de membros. Uma pessoa com hanseníase que não faz o tratamento pode transmitir a bactéria por meio da fala, tosse ou espirro. No Janeiro Roxo, mês de conscientização da hanseníase, o Ministério da Saúde reforça a importância de quebrar preconceitos e buscar o diagnóstico precoce. É fundamental que, ao sentir qualquer sintoma, perda de sensibilidade em determinadas regiões, mancha na pele, procure o serviço de saúde, a sua unidade de atenção básica, o hospital universitário da sua cidade, o seu hospital regional, porque lá vai ter um médico que vai lhe examinar e esse médico, ao lhe examinar, ele vai contribuir, vai lhe dar o tratamento adequado. A doença tem cura e essa cura é oferecida pelo tratamento oral, que é gratuito no Sistema Único de Saúde. A partir da primeira dose de tratamento, que pode durar de 6 a 12 meses, a transmissão da doença ela é interrompida. Quando pequeno, Edmilson foi afastado do convívio dos pais, que tinham hanseníase e foram levados para as antigas colônias, onde as pessoas com a doença eram segregadas e viviam afastadas da sociedade. Hoje, Edmilson está à frente de uma associação que luta contra o preconceito. Este ano, não podemos fazer grandes aglomerações por conta da Covid-19 e, portanto, nós não vamos fazer grandes manifestações e grandes caminhadas, como se faz todos os anos, pelo nosso movimento social, junto com algumas entidades parceiras. Fato este que faz com que a gente possa ir para as mídias sociais falar mais sobre a hanseníase. Nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro, voltam as aulas na rede particular aqui em Teresópolis, seguindo um cronograma definido pela Secretaria Municipal de Educação. Nesse primeiro momento, as aulas são remotas, seguindo aquele padrão do ano passado por conta da pandemia. Porém, representantes das escolas particulares do município querem a retomada presencial e estiveram, inclusive, no Ministério Público pedindo apoio para que isso aconteça. O repórter Marcos Wagner esteve no Ministério Público e conversou com o promotor Rafael Lemos sobre o tema. Em Teresópolis é grande o debate a respeito do retorno às aulas. Muitos pais na dúvida, com receio sobre essa questão da pandemia, e o debate entre escolas públicas, particulares, poder público, judiciário, Ministério Público, é um debate grande para saber qual é o momento ideal para se voltar às aulas presenciais. A gente soube que na última semana o Ministério Público se reuniu com escolas particulares e também com sindicatos para avaliar toda essa situação. E é por isso que a gente veio até aqui a sede do Ministério Público para conversar com o promotor de justiça, Rafael Lemos, que vai explicar melhor para a gente como é esse andamento dessas conversas. Promotor, muito obrigado por nos receber aqui. E a gente quer saber, é realmente da opinião do Ministério Público que as aulas presenciais retornem logo? Sim, boa tarde. A primeira Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva de Teresópolis, ela, por meio do seu titular, que sou eu, entende que é fundamental o retorno presencial das aulas, né, o mais rápido possível e com a maior abrangência possível. Nós estamos no momento em que a naturalização do fechamento das escolas é muito perigoso e muito nocivo para as crianças, né? O fechamento das escolas já gerou a perda de um ano, de quase 2/3 do ano passado, e se não houver uma grande mobilização social, esse ano 2021 pode se repetir. Isso é uma tragédia para as nossas crianças, uma verdadeira tragédia. O Brasil, no enfrentamento da pandemia, é um país que manteve, segundo os dados da Unesco, quase 40 semanas as escolas fechadas, enquanto a média internacional é em torno de 22 semanas. Ou seja, não há país no mundo que fechou as escolas por tanto tempo quanto o Brasil. Os países mais próximos são Moçambique e Etiópia. Então, é muito importante que em 2021 nós retomemos as aulas presenciais o mais rápido possível. Nesse sentido, na semana passada, nós fizemos algumas visitas de cortesia, algumas reuniões rápidas que acabaram
em razão do clamor do retorno da escola derivado disso, e nessas reuniões nós conversamos com o prefeito, com o sindicato, com o secretário de Saúde e Educação, onde foram abordados alguns pontos, né? Esses pontos, eles culminaram com a apresentação do Plano Municipal de Teresópolis, há alguns dias, e gerarão também a instauração de um inquérito civil por parte da primeira Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva para apurar, para acompanhar o retorno às aulas de Teresópolis. Na sua opinião, no seu entendimento, então, existe a possibilidade de se retornar às aulas presenciais com segurança? É seguro, então, dentro desse entendimento, dessa sua avaliação com base nesses estudos, que é seguro o retorno para alunos e professores? Sim, é seguro. Primeiro, há um decreto estadual que já reconheceu a educação como uma atividade essencial. Portanto, é uma atividade que deve ser a última a ser fechada e a primeira a ser reaberta. O oposto do que nós estamos fazendo hoje. Então, a educação é uma atividade essencial. Segundo, os boletins que são publicados pelo Estado colocam Teresópolis no que eles chamam de faixa amarela, portanto, de risco moderado. Essa classificação, ela já permitiria o retorno de 50% dos alunos no modo presencial, né? A faixa moderada em que o município de Teresópolis está. No município do Rio de Janeiro, por exemplo, o plano municipal do município do Rio de Janeiro indica exatamente isso, que quando o município tiver na faixa amarela, 50% dos seus alunos poderão voltar de forma presencial. Então, no Teresópolis, esse percentual já seria possível. Terceiro, os protocolos que serão seguidos nas escolas públicas e particulares já são amplamente conhecidos pela população, né, que foram aqueles que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Uso de álcool em gel, máscaras, distanciamento social e um treinamento, né, por meio de folders, de informação das pessoas, etc. Esses protocolos que a população brasileira já vem aplicando nos últimos tempos em uma dezena de atividades, ele já pode ser implementado com grande facilidade nas escolas para a retomada das aulas. Então, nos parece que, pelo decreto do Estado e pela faixa de risco que Teresópolis está hoje, amarela, bem como com a pluralização dos protocolos, a grande divulgação, já é possível uma retomada aí num percentual de pelo menos 50% dos alunos presenciais, como vem nos termos dos regramentos do Estado. De acordo com o que a gente tem visto essas conversas, há uma grande preocupação com a perda que esses alunos estão sofrendo e também com os riscos de ficar em casa. Existe todo esse ambiente aí, uma preocupação grande sobre essa situação social também, né? Esse é um ponto fundamental. Quer dizer, a criança fora da escola, ela tem uma perda cognitiva, social, ela começa a ter problemas psicoemocionais, ela entra num sofrimento psíquico muito grande e ela perde um período fundamental da vida que não é recuperável mais para frente. Então, as crianças têm uma perda gigantesca. Além disso, com as escolas fechadas, você tem perdas econômicas importantes, porque as mulheres diminuem a sua capacidade laborativa, porque precisam cuidar das crianças. Você tem aumento nos AIAs, que são os inquéritos policiais envolvendo os atos infracionais, né? E você tem um conjunto de outras perdas para as crianças e para toda a sociedade pelo fechamento das escolas. É importante dizer que no começo da pandemia, se tinha muito medo que a abertura das escolas impactasse, né, estatisticamente os números da pandemia. Mas com o passar do tempo, uma série de institutos sérios de ciência já vem divulgando os relatórios e criando campanhas na internet, com a campanha Escolas Abertas, a Sociedade de Pediatria, a Unesco, já vem divulgando relatórios que apontam que a abertura ou fechamento das escolas não impacta significativamente na pandemia e que, portanto, aquilo que a gente achava antes deixou de existir. Já há base científica para autorizar o movimento de retorno. Não é razoável esperar a vacinação de todos para que as aulas presenciais retomem. É fundamental pensar nas crianças, pensar no direito à educação e fazer um grande trabalho com os pais e as famílias para que levem os alunos de volta à escola. Teresópolis é a capital nacional do montanhismo. Temos aqui a sede, o centro de treinamento da CBF na Granja Guarani, na Granja Comari. Temos grandes mestres de jiu-jitsu que levam o nome da nossa cidade para o mundo inteiro através da arte suave. E mais um esporte vem ganhando destaque,
e levando bem alto, nesse caso, o nome do município. É o parapente, muita gente não sabe, mas temos aqui no município, lá em Granja Mafra, no 2º distrito, uma rampa de voo de parapente. Esse local com uma vista sensacional para as montanhas da região. Um local muito bom para voo, que permite aí que os pilotos decolem para vários pontos ou então fiquem nesse local, olha só, curtindo essa vista sensacional para o Parque Estadual dos Três Picos, bem próximo dali. Ao fundo nessa imagem, Três Picos, Capacete, outras montanhas como Torres de Bom Sucesso, entre outras. E para outros lados, olha só, mais uma imagem do Parque Estadual dos Três Picos em todo o seu esplendor. E um dos pilotos aqui de Teresópolis fazendo um dos voos. E outro lado, o mar de montanhas e as cores das asas aí do pessoal do parapente, que tem se destacado, né? Tem participado de eventos fora da cidade. Ganharam prêmios aqui antes da pandemia, né? Foi realizado um evento no Rio de Janeiro e pilotos da cidade foram destaque. E além dessa vista para os Três Picos, para as montanhas do lado do Parque Natural Municipal, né? Que é o da Pedra da Tartaruga, de lá a gente também vê a Serra dos Órgãos. Aliás, esse destino, essa direção, em direção ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, é o preferido dos pilotos da cidade, que estão inclusive conseguindo sair lá de Granja Mafra, no 2º distrito, e voar em direção ao Rio de Janeiro, já pousaram na Baixada Fluminense. Vamos mostrar agora um dos voos aí, esse feito pelo piloto Alan Batata. Olha só, ele botou em Serra dos Cavalos porque está sobrevoando esse morro, né? Serra dos Cavalos ali no bairro de São Pedro, entre bairro de São Pedro e Estrada Rio-Bahia. Aí olhando ainda em direção ao interior, né? Tá olhando ali de onde ele veio da Granja Mafra, foi voando e saiu aí pegando a Serra dos Cavalos. Olha só a crista da Serra dos Cavalos, bem abaixo aí do Alan Batata e olhando em direção à Serra dos Órgãos. Olha só que vista sensacional do piloto Alan Batata, um dos muitos que tem feito esse destino aí, né? Ou salta da Serra dos Cavalos também é uma opção, mas principalmente lá de Granja Mafra. E olhando em direção à Serra dos Órgãos, Lago do Comari, o campo da CBF, né, que eu falei agora do centro de treinamento da CBF, e pousando até na Baixada Fluminense, né? Temos o Eliseu, temos o Leonardo da SEDAI, que também é outro piloto aqui da cidade, o Eliseu, que é policial militar, entre vários outros pilotos, né, que têm se destacado na cidade e levado bem alto o nome de Teresópolis, né? Esse voo do Batata aí é um dos muitos, né? Repetindo, são muitos voos bonitos que eles têm feito nos últimos meses para mostrar como tem possibilidades Teresópolis em relação a esportes de aventura, né? A gente lembra mais do montanhismo por conta do nosso relevo, por conta das nossas montanhas, lembra da CBF, além de outros atrativos turísticos, como o turismo rural, por exemplo. E agora a gente pode ver Teresópolis de cima. Inclusive lá em Granja Mafra é possível fazer voo duplo, desde que seja feito um contato prévio com os pilotos. Passamos um pouquinho aqui dessas imagens, né? Essas fotos feitas lá na rampa de Granja Mafra, e esse voo do Alan Batata para inspirar você mais nesse fim de semana. Estamos aí agendando uma reportagem especial com os pilotos para fazer esse voo com eles lá, um voo duplo lá em Granja Mafra e falar um pouquinho mais sobre esse esporte. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. Lembrando que no fim de semana temos a edição impressa do Jornal O Diário, com muitas informações em relação à volta às aulas, né? Essa questão aí da promotoria, do Ministério Público, essa entrevista com o promotor Rafael Lemos, a entrevista com o prefeito Vinícius Clausen, que foi feita aqui na Diário TV pelo Hélio Carracena, reproduzimos na edição de fim de semana, destacando aí essas novas ações aí do governo municipal, além de outros temas, como por exemplo uma matéria muito legal feita pela Nina Benedito com o pessoal do Rebelados. Você que conhece o Rebelados não pode deixar de conferir a matéria. E você que não conhece, dê uma olhadinha, esse trabalho interessantíssimo do chefe Leandro Ribeiro, que começou com o food truck, agora é um food bunker. Então, na edição de fim de semana do jornal, essa matéria especial da Nina. Havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim, você confere em nosso site, em nossas redes sociais, NetDiário, nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lá no YouTube, você que assiste por lá, não deixe de se inscrever em nosso canal. E repetindo mais uma vez, nosso site, né? netdiario.com.br.
Até mais!